O PodPref é um canal de notícias, informações e acontecimentos da gestão. Aqui você vai escutar entrevistas, informativos e muito mais, para sempre levar o ouvinte palmeiropolitano a todas as informações do Executivo Municipal. Meu nome é Giordana e hoje recebemos na SECOM o desembargador Elvésio Moura dos Santos. Bom dia, Giordana. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme poder estar batendo esse papo aqui com vocês. Eu me chamo Elvésio Moura dos Santos, sou cidadão pioneiro de Palmeirópolis, tendo aqui chegado neste município em 1959, portanto, nos primórdios de Palmeirópolis, quando na época se chamava Palmeiras. Eu sou filho de uma família pioneira, tradicional, de Palmeirópolis. Meu pai se chamava Benjamin Moura Filho, era conhecido como Sr. Beijinha ou Seu Beijinha, e de Dona Oneides Rosa de Moura, a professora Oneides. A professora Oneides, a minha mãe, além de tudo que devo na vida, não só a minha própria vida, mas a ela devo o que sou. Enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto gente. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, pela professora Oneides, que é muito gratificante para mim saber que esta cidade a homenageou com um colégio. O Colégio Professora Oneides tem esse nome em homenagem à minha saudosa mãe. Muito bem, aqui é que considero a minha terra natal. Eu nasci em Ponte Alta do Tocantins, Portal do Jalapão. Naquela época, Ponte Alta do Tocantins se chamava Ponte Alta do Norte, porque o estado de Goiás ainda não havia sido dividido, não havia sido criado o estado do Tocantins, que veio acontecer só com a Constituição de 1988. Meus pais decidiram sair daquela região para buscar novas fronteiras, digamos assim, melhores condições de criação da família. Eu sou de uma família bastante numerosa, eu sou o terceiro filho de uma irmandade de 13 filhos. 13 filhos que a minha mãe teve e tenho mais uma irmã de criação. Então, ao todo, somos 14 irmãos. Muito bem. Os meus primeiros estudos aconteceram em Palmeirópolis. Fui para a escola já, digamos, velho, mesmo para aquela época, com uma idade acima do que seria normal começar a estudar. Entrei na escola aqui em Palmeirópolis com 9 anos de idade, isso no ano de 1963. Fui alfabetizado pela minha mãe, como disse. Eu a tive como entre as primeiras professoras. Então, ela quem me alfabetizou. Palmeirópolis naquela época era pouco mais do que uma fazenda. Havia uma escolinha onde estudavam alunos de diferentes níveis. Não havia divisão de classes, até porque não havia quantidade de alunos suficientes para montar mais de uma classe. Estudavam alunos que estavam iniciando no prézinho, né, digamos assim, outros que já tinham iniciado há anos não, mas há meses, talvez ano. Estudava-se até o terceiro ano primário. Não se estudava, não havia escola além desse limite, além desse grau de ensino. Se quisesse continuar estudando, tinha que sair de Palmeirópolis. A opção mais próxima era a sede do município. Palmeirópolis não havia sido emancipada ainda. Estou falando do ano de 1963, muito antes da criação de Palmeirópolis enquanto município. Eu volto a dizer que se chamava Palmeiras. De modo que a opção era ir para a sede do município, que era Paranã. Em Paranã, eu cheguei com 15 anos de idade para estudar o ginásio. Era o nome que se dava à segunda fase do ensino fundamental. Haviam 4 séries do ginásio, que corresponde hoje, por exemplo, da 5ª à 8ª, ou do 6º ao 9º ano, mudou um pouquinho de um tempo para cá, mas é isso, dava-se o nome de ginásio. Também não se estudava além do ginásio em Paranã, ou seja, além do ensino fundamental. A opção, se quisesse continuar estudando, era ir para outros locais. E a opção que eu fiz foi ir para Goiânia. Goiânia, que era a capital do estado, do grande estado de Goiás, que pegava desde o extremo sul, divisa com São Paulo, até o Bico do Papagaio. E fui para Goiânia, 18 anos, cheguei em Goiânia para começar meus estudos no 2º grau. Ali, em condições de não... vindo de uma família numerosa e que não tinha condições de me pagar uma escola particular, entrei no colégio
no Liceu de Goiânia, que era o colégio, digamos, mais tradicional, mais famoso que tinha na capital. Enquanto estudei tanto em Palmeirópolis quanto em Paranã, eu, modéstia à parte, sempre tirei em primeiro lugar, tanto aqui em Palmeirópolis quanto em Paranã. Em Paranã, me lembro que eu fiquei 4 anos tendo o meu nome chamado, era uma tradição de fazer fila no dia de divulgar as notas, e chamava-se pela ordem de classificação. Então me acostumei a ser chamado em primeiro lugar, ou seja, era o primeiro nome a ser chamado durante esses 4 anos. No dia da minha formatura de ginásio, que era uma grande festa, era como se fosse uma formatura de um curso superior, vinha gente, as pessoas que tinham parentes, reuniam-se, participavam da festa, uma festa bonita, havia discurso, havia toda uma formalidade, algo bem grandioso para os padrões daquela época. E foi aberta uma homenagem, eu me lembro que a diretora disse, olha, vamos quebrar o protocolo aqui na formatura para homenagear um aluno que, como ele nunca passou um aqui antes, e talvez não passe outro, não sei se passou outro. Aí ela disse que eu fiquei durante os 4 anos tirando o primeiro lugar naquela escola. Foi muito gratificante para mim. No ginásio que estudei, que era um ginásio conveniado da SENEC, havia uma entidade cujo nome, cuja sigla era SENEC, Campanha Nacional de Ensino Comunitário. E pagava-se uma taxinha bem pequena, mas não era uma escola totalmente pública, era conveniada, já naquela época. E em Goiânia, chegando lá, fiz seleção no Liceu de Goiânia, que era um colégio super tradicional, como disse. Não vou dizer para minha surpresa, mas para minha satisfação, tirei em primeiro lugar naquela seleção. Isso demonstrando que o ensino que eu obtive, começando aqui em Palmeirópolis, começando nas letras com a minha mãe, com a professora Oneides, e depois passando esses 4 anos no colégio Professor Estevão Neves, em Paranã, me deu base suficiente para continuar estudando na capital, no melhor colégio então existente. Naquele ano, que foi em 1973, houve uma grande reforma do ensino, principalmente do 2º grau, que me trouxe muita frustração em termos de projeto de estudos que eu tinha. Justamente naquela época, o governo, estávamos na época ainda no governo militar, e dizia-se que os militares temiam as organizações dos grêmios estudantis, os poderosos grêmios estudantis. Os estudantes sempre foram muito questionadores e não sei se procede, mas o que se dizia na época é que a finalidade da reforma do ensino médio, promovido naquele início da década de 70, foi desestruturar os grêmios estudantis. Criaram-se então o sistema de ensino, como é que eu poderia chamar? Fragmentado. Então eu cheguei a estudar em Goiânia concomitantemente em 3 locais, justamente para você não deixar que os estudantes formassem um corpo organizado. Então eu continuei estudando no Liceu. O Liceu ficou com as matérias básicas, que eu queria fazer o curso científico, que era o curso básico para quem queria fazer um curso superior mais pesado, por exemplo, medicina, ou engenharia, ou direito. Eu não sabia precisamente qual deles que eu ia optar, e optei para fazer o curso, o científico, enquanto 2º grau. Eles deram então o nome de Complexo Escolar do 2º Grau, envolvendo 3 ou 4 colégios grandes de Goiânia. As matérias de humanas e letras ficaram no Liceu, as matérias de exatas e biológicas ficaram no COLU, que era o Colégio Castelo Branco, e a parte que quem quisesse fazer contabilidade, administração, no SENAC. Então, para mim foi uma grande frustração eu não poder fazer o curso tão sonhado que eu imaginava no 2º grau, que era científico. Muito bem. Justamente naquela época começaram a surgir os cursinhos. Me lembro que havia um cursinho em Goiânia chamado Carlos Chagas. Quem tinha dinheiro ia para o Carlos Chagas. Eu disse agora há pouco que eu tinha vocação, eu tinha determinação para estudar, mas meus pais não tinham dinheiro suficiente para pagar um cursinho. Uma escola, mais do que um cursinho, na verdade era um curso particular. E era onde estavam os melhores professores. Paradoxalmente, o contrário do que funcionava até então. Os melhores professores até então estavam nas escolas públicas, estavam no liceu, estavam no COLU. Quando veio essa reforma, os colégios particulares
recrutaram os melhores professores que tinham. Então, quem quisesse fazer curso bom, ia para as escolas particulares. Foi quando surgiu em Goiânia, já naquela época, ninguém nunca tinha ouvido falar em Objetivo. Chegou o Objetivo, todo mundo bandiou para o Objetivo. Eu não tive condições de ir, porque eu não tinha dinheiro. Fiquei então, fiz o meu segundo grau. O meu sonho era fazer Na verdade, o meu sonho era fazer geologia. Geologia que veio a revelar que Palmeirópolis está hoje considerado um polo polimetálico, na verdade, existente em Palmeirópolis, fantástico. Penso que eu já trazia comigo essa vocação de estudar o solo. O meu sonho era fazer geologia. Geologia não tem em Goiânia, não tinha, nunca teve em Goiânia. Os melhores cursos de geologia que haviam, e ainda hoje é o que me consta, era Ouro Preto, em Minas, e na UNB. Cheguei a prestar 1 ou 2 vestibulares na UNB. Caí na real que se eu não tivesse condições de estudar num cursinho particular, eu jamais conseguiria passar num curso, numa escola como a UNB. Desisti. E chegada a essa conclusão, fui observar quais os cursos que eu poderia fazer. Pensei então, eu vou fazer um curso que me dê condições de criar minha família e me dar autorrealização. Entrei no curso de administração. Fiz o curso de administração de empresas, que era um curso, e havia a possibilidade de você aproveitar os créditos e fazer um outro curso, muito correlato, administração pública. Colei grau, portanto, em administração de empresas, depois colei em administração pública. E depois, aproveitando os créditos de cada um desses cursos, fiz ciências contábeis, porque eu imaginei, se eu voltar para Palmeirópolis, eu não vou ter como exercer o curso de administração lá no interior. Eu vou fazer ciências contábeis, porque pelo menos vou ser guarda-livro, que é o nome que se dava aos contadores que tinham o segundo grau. Não me apetecia muito, não me satisfazia muito ser formado em um curso superior de contabilidade, de contábil, melhor dizendo, sendo que o contabilista de segundo grau poderia fazer a mesma coisa que eu. Mas tudo bem, pelo menos eu não ia jogar meu tempo e meu dinheiro fora. Estudei, portanto, em escola particular, pagando com crédito educativo, financiado. Havia uma linha, hoje é FIES, na época era crédito educativo. Fiz os meus cursos superiores, com crédito educativo. E, finalmente, aproveitando, depois de ter feito 3 colações, 3, administração de empresas, administração pública e ciências contábeis, resolvi fazer direito. Vou fazer direito. É um curso que a minha mãe não gostaria que eu fizesse, porque ela falava assim, olha, não quero que filho meu faça direito, advogado é tudo complicado, o pessoal passa a gente para trás, eu não quero que filho meu faça direito, não. E ela ainda viveu para perceber que não é o curso que desvirtua o homem, que desvirtua a pessoa. É a pessoa que não tem berço ou tem má índole e termina fazendo do curso algo errado. Fiz, portanto, o curso de Direito, que foi a minha quarta colação de grau. E daí, eu havia entrado numa empresa, que era uma companhia de telecomunicações, melhor dizendo. Entrei no nível mais baixo de administração, cheguei até o topo. Isso depois de uma carreira demorada, até chegar no topo, porque eu nunca tive apadrinhamento político. O meu aliado sempre foram os estudos, a dedicação, a determinação. Entrei, portanto, e sem apadrinhamento político, sem ter quem indicasse para ser promovido, fui sendo promovido até chegar ao cargo mais alto da carreira, que é de administrador de empresas. E resolvi, então, bem mais tarde, já com mais de 10 anos de empresa, quando já havia formado em Direito, resolvi migrar por concurso. Surgiu uma vaga e eu me lembro que haviam 22 candidatos e havia uma vaga. E eu me lembro que alguém falou assim, mas você vai disputar? Só tem uma vaga? Eu digo, eu só preciso de uma vaga. Eu não preciso mais do que uma vaga. E fiquei com a vaga. E fui advogado nessa empresa durante um tempo. Era a Telegoiás, que não existe mais. Só existia essa companhia de telecomunicações. Não havia outras. Hoje tem uma profusão de empresas de telecomunicações. O fato é que ingressei no curso no jurídico, no corpo jurídico da empresa, mas as estatais, de modo geral, o salário não é muito compensador. E eu pensei, eu tenho que fazer do meu curso algo que me dê condição de criar bem a minha família, né, dar condição de vida, e comecei a prestar concurso para juiz. Eu queria ser juiz do trabalho. E prestei concurso, não passei no primeiro, não passei no segundo. Dificilmente as pessoas passam no primeiro concurso para juiz que fazem. Acho que passei no terceiro concurso. Na verdade, eu comecei a prestar concurso para juiz do trabalho
E foi quando surgiu a Procuradoria do Trabalho em Goiás. Aí eu comecei a prestar também para Procurador do Trabalho, que é a Promotoria Federal na área trabalhista. E passei para Procurador do Trabalho concomitantemente com Juiz do Trabalho. Optei por tomar posse como procurador porque eu não tinha que sair de Goiânia. Permaneci em Goiânia. Fiquei exercendo esse cargo de procurador durante 10 anos. Aí surgiu a vaga, a possibilidade de ir para o tribunal. O tribunal é um processo complexo, você tem que participar de uma eleição interna, daí você tem que participar essa eleição interna que eu obtive voto no Brasil todo, fui o mais votado em uma lista sextupla. Essa lista vai para o tribunal, escolhe 3, eu permaneci o mais votado, e vai para Brasília, vai para o imponderável do terreno político, onde você tem que articular uns parlamentares, tanto deputados quanto senadores, governadores, enfim. Fui nomeado e tomei posse no tribunal em 2003. Em 93 eu passei para Procurador do Trabalho. Fiquei 10 anos. Em 2003 assumi o cargo de desembargador federal do Trabalho. Assumi a presidência do tribunal. Acho que fiz uma obra fantástica. Leguei ao tribunal a maior obra pública do estado de Goiás. De modo que é isso, Jordana. Essa é a minha história. Tenho a grata satisfação de dizer que, ao que me consta, sou o primeiro desembargador federal oriundo do Tocantins e, nessa condição, o primeiro presidente de tribunal federal também oriundo do Tocantins. E tenho muita honra, muito orgulho de ser de Palmeirópolis. Nunca arredei o pé de Palmeirópolis. Tenho uma propriedade aqui, ao lado da cidade, sempre estou aqui. Venho pelo menos 3 ou 4 vezes por ano, mesmo morando em Goiânia. Mas Palmeirópolis é a minha terra natal do coração. É muito gratificante poder estar falando aqui da minha vida a respeito do meu amor por Palmeirópolis. Satisfação enorme. É uma honra poder te entrevistar. Agora a gente quer falar sobre o seu artigo, que está disponível no nosso site. No seu artigo, o senhor cita alguns pioneiros, como Benjamin Moura, que o apelido é o Beijinha, e o senhor Hermano Gonçalves. Me fala um pouco sobre quem são eles. Muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Bem, eu escrevi um artigo contando sobre a nossa história, sobre os primórdios de Palmeirópolis. Nós viemos para Palmeirópolis, que não existia ainda enquanto lugar, na verdade estava surgindo o lugar, no ano de 1959, vindo de Ponte Alta do Norte, que era o nome anterior, Ponte Alta do Tocantins. Meus pais moravam lá, oriundos daquela região, eles buscavam locais mais promissores, onde pudessem criar suas famílias. Meu pai sempre morou próximo do meu avô. Meu pai, Benjamin Moura Filho. Meu avô, Hermano Gonçalves dos Santos. São, portanto, 2 famílias tradicionais. Meu pai, juntamente com meu avô, vieram naquele ano e, na época, as terras do estado de Goiás, volto a dizer, essa região aqui pertencia ao estado de Goiás. Essas terras todas eram chamadas devolutas. Esse termo terras devolutas significa dizer que o Estado ainda não havia titulado essas terras. O nome correto era de discriminação das terras. Fazia-se a discriminação e conferia-se título. O título é a escritura. Então não haviam escrituras. As terras eram públicas. As terras públicas, o dono, digamos assim, é o Estado. Quando vai sendo feita a discriminação, vai sendo feita a titulação. O próprio Estado escritura essas terras. Muito bem. Chegaram naquela época em que as terras eram devolutas e escolhia-se o melhor local que lhe aprovesse. Meu pai, tanto meu pai quanto meu avô, a vocação deles era criar gado. Não tinham muitas reses, não tinham muitas cabeças de gado, digamos assim, mas o suficiente para criar família. Eu creio que mais ou menos umas 100 cabeças de gado, juntando tudo. Não sei nem se chegava a tanto. Meu pai, juntamente com meu avô, escolheram uma região aqui no município que está próxima do rio Maranhão, que é o rio Tocantins, a gente chama Maranhão, acima da Barra do Cocalinho, que é um dos riachos, um dos córregos que banham Palmeirópolis. Então, acima da Barra do Cocalinho está o córrego, acima em relação à desembocadura no rio Maranhão, está o Córrego do Mato. O Córrego do Mato foi o córrego que meu pai escolheu para sediar
a fazenda dele. Meu pai teve uma fazenda com o nome de Fazenda Córrego do Mato, que depois de morto, depois de falecido, ficou para herança nossa, dos filhos. Viemos vender essa fazenda recentemente. O meu avô ficou com a fazenda do Córrego de Areia, distante uma da outra cerca de 3 a 4 quilômetros, bem perto. Como disse, meu pai sempre morou perto do meu avô. Meu pai tem uma história assim, interessante, porque o pai do meu pai, juntamente com o pai do meu avô, haviam feito uma incursão no início da década de 20. Está completando, perdão, no início da década de 20, no ano de 1923. Portanto, está completando agora 99 anos da primeira aventura, digamos assim, feita pelo pai de Beijinha, que também se chamava Benjamin, juntamente com o pai de Hermano, que se chamava Agostinho. Eles tiveram a ideia de sair de Ponte Alta do Tocantins, na época era Ponte Alta do Norte, e vieram para uma região que era, digamos, o Eldorado, chamado Descoberto. O Descoberto vem a ser onde hoje é a cidade de Porangatu. Ambos vieram, meu pai não havia nascido, a mãe do meu pai havia ficado grávida dele lá em Ponte Alta, no município de Ponte Alta, e os pais de ambos morreram nessa viagem, atacados de maleita. Então, meu pai, como disse, ele sempre teve essa proximidade com meu avô, porque eu imagino que fosse o seu referencial de pai, porque ele não conheceu o pai dele. Quando ele nasceu, o pai dele já havia morrido. O pai do meu avô, Hermano, também havia morrido, mas penso que o meu avô, sendo um pouco mais velho do que meu pai, não muito, né? Sei lá, talvez uns 10 anos, um pouco mais, não teve um impacto tão grande quanto meu pai, que não havia nascido. Então ele sempre morou próximo. Vieram de Ponte Alta e continuaram morando próximos aqui. Então, essa segunda aventura, quando eles vieram, que foi no meados de 1959, ela veio acontecer cerca de 36 anos após a primeira tentativa de mudança lá daquela região. Vieram naquela época, foi em 1923. Depois vieram para Palmeirópolis em 1959, que foi quando vieram a fixar residência, escolher fazenda no município. Quando saíram naquela época, eu me lembro que eu contava com 5 anos de idade, mas tenho isso com muita nitidez na minha memória, apenas fazendo um parênteses, mas eu lembro de coisas com muita nitidez quando eu tinha 1 ano e mês. Essa é uma outra história que eu posso contar, mas me lembro do dia que eu desmamei, eu tinha 1 ano e mês. Mas quando saímos, eu com 5 anos, o pessoal disse que o pessoal ia mudar para o Mucambo. Há uma região aqui em Palmeirópolis chamada Mucambo, é o Mucambo, né? O Mucambo. Mas falaram assim, é como se a gente fosse para o fim do mundo. Era algo assim, como se nunca mais se fosse ver as pessoas que estavam saindo de lá. Então, essa é a história da mudança do meu pai, Benjamin Moura Filho, que veio juntamente com meu avô, Hermano Gonçalves dos Santos, cada um com as suas famílias, meu pai com a minha mãe, Oneides Rosa de Moura, trazendo os filhos que haviam. Na época não tinha nem a metade da prole que veio a ter. Vieram 4 filhos e no caminho é que meu pai e a minha mãe batizaram a minha irmã Rosina, que depois veio a ser nossa irmã adotiva. Então com a Rosina nós éramos, quando chegou aqui, em 1959, que a Rosina é justamente de 1959. Ela veio morar com a gente, creio que em 1961, por aí. Então em 61 tinha mais ou menos a metade dos 14 que somos. Teria que contar, mas se não estava a metade, estava chegando. Então essa é a história da mudança dos meus pais da região de Ponte Alta do Tocantins para Palmeirópolis. Na época, Palmeiras. O senhor cita também que 2 famílias disputavam a hegemonia da nossa antiga Palmeiras, os Tavares e os Alecrim. Me conta um pouco sobre essa discussão ideológica e como isso afetou nossa realidade enquanto Palmeirópolis. Muito boa essa sua pergunta. Na verdade, Jordana, eu diria que não havia bem uma disputa ideológica. E creio que a coisa estava num nível mais pragmático, de interesses pessoais. Essas 2 famílias tradicionais a que você se referiu, os Tavares e os Alecrins, são pessoas que estavam aqui desde primeira hora. Voltando um pouco, ou saindo um pouco dos Tavares e dos Alecrins, Palmeirópolis teve origem na fazenda denominada Fazenda Itabaiana,
Essa fazenda Itabaiana tinha como o senhor Anísio Baiano. Essa fazenda, eu não sei precisar quem seria o proprietário dela aqui atualmente. Mas essa fazenda veio a ser adquirida pelo senhor Limírio Viana Guimarães. O senhor Limírio adquiriu essa fazenda Itabaiana precisamente no ano que meu pai chegava em Palmeirópolis, em 1959. O senhor Limírio, vindo da região de Formoso, não que ele fosse originário de Formoso, ele era originário de Ipameri, mas já haviam mudado para Formoso, e de Formoso, seu Limírio fazendo algumas incursões aqui no município de Palmeirópolis, uma região que sempre despertou muito interesse de pessoas que vinham de fora, uma região bonita, de terras boas, terras férteis, muitas palmeiras, daí o nome Palmeiras. Ele terminou conseguindo comprar a fazenda Itabaiana. Esse é um fato. E a vinda do seu Limírio para Palmeirópolis foi marcante para o futuro desse lugar. Mas, fora esse fato, já havia morando na região os Tavares. O patriarca se chamava Antônio Tavares. O senhor Antônio Tavares tinha a sede da fazenda dele próxima do Morro da Figura. É um morro que está a mais ou menos aqui uns... não sei nem se dá 5 quilômetros. Essa propriedade pertence atualmente ao Edson Reis, que é o pai da dupla Henrique e Juliano. Dupla essa que tem projetado Palmeirópolis Brasil afora. Ali ficava a sede da fazenda do senhor Antônio Tavares. O outro patriarca do lugar se chamava Francisco Alecrim, conhecido como Chico Alecrim. O Chico Alecrim, por sua vez, tinha a sede da sua fazenda na margem do córrego Cocalinho. Para que você tenha uma ideia onde fica esse córrego Cocalinho, você imagina uma dessas ruas, não sei se Rua 10, acho que teria que olhar no mapa, mas eu creio que Rua 10, se você pega a Rua 10 indo em direção ao córrego Cocalinho, você vai sair justamente no local onde ficava a sede da fazenda do Chico Alecrim. No ano de 1960 veio a eleição presidencial, tendo como principais candidatos a nível de Brasil Jânio Quadros e o Marechal Lott. Os simpatizantes de Jânio Quadros, no caso os Alecrim, assumiram o propósito de fixar a cidade de Palmeirópolis entre os dois córregos, nesse planalto existente entre os dois córregos, córrego Cocalinho e córrego Mucambinho, justamente onde hoje está assentada a cidade de Palmeirópolis. Isso aqui era um cerradão, era quase que uma mata. Não era mata porque era cerrado, mas um cerrado bem denso, bem fechado. Me lembro disso aqui, ainda quando criança. Se ganhasse o Marechal Lott, que tinha a simpatia dos Tavares, a sede de Palmeirópolis seria mais ou menos onde hoje está o campo de pouso da dupla Henrique e Juliano, na fazenda do Edson Reis. Eles defendiam, mais do que uma ideologia, como disse, eram interesses pessoais. Queria que a cidade acontecesse em volta da sua fazenda. E os Tavares justificavam que ali era a saída para Paraná, para a sede do município. A estrada passava por ali. Não subia esse morro aqui, até porque a subida de morro é sempre mais íngreme, mais difícil de se fazer estrada. A estrada ia mais ou menos contornando o morro. Atravessava o córrego Mucambinho, para quem vai hoje para a sede seguindo mais ou menos o rumo da pista de pouso, vai contornando até sair lá na frente, encontra essa estrada de Paraná. Então o propósito dos Tavares é que a sede de Palmeirópolis fosse ali, na porta da fazenda deles, enquanto que o propósito dos Tavares é que a cidade acontecesse nesse planalto. Penso que Palmeirópolis ganhou em termos de futuro da cidade, em termos de vocação topográfica da cidade, com a vitória de Jânio Quadros.
No meu artigo eu até digo que a vitória de Jânio Quadro define o local de Palmeirópolis. É por essa razão que eu digo, não foi o Jânio Quadro em si, mas foi a eleição dele, porque quem apoiava o Jânio Quadro, que é a família dos Alecrins, queriam que Palmeirópolis fosse sediada aqui. Aqui já começavam a surgir as primeiras casas, na verdade. Havia uma igreja, uma igrejinha onde eu estudei, que não é o local onde hoje está a igreja matriz, a igreja católica. Ela ficava no alinhamento da Avenida das Palmeiras. Era um predinho de formato retangular, mais comprido, mais para o lado de comprido, né? Mais ou menos de frente onde está a igreja católica, só que era no alinhamento da avenida, volto a dizer. O padre vinha aqui de tempos em tempos, geralmente no mês de julho. É quando aconteciam os batizados e os casamentos. O padre ficava em Arraias, nem em Paraná não tinha padre. Era o padre Pedrocílio. E durante esse tempo todo, essa escolinha, essa capelinha, que foi a primeira construção de alvenaria, e eu não estou falando de tijolos queimados, eu estou falando de adobo, e eu falo adobo. Muita gente fala adobe. Eu prefiro falar adobo, que era como se falava. Adobe também é correto, mas de barro cru, adobo feito de barro cru. Era feita essa estrutura de 4 paredes, uma porta frontal, 2 portas laterais e o altar no fundo, onde aconteciam as celebrações dos festejos. Os festejos de julho, os festejos da Igreja Católica, aconteciam no mês de julho. Eu digo Igreja Católica porque só havia a Igreja Católica, não havia outras igrejas cristãs. Não tinha evangélica? Não tinha. A primeira, quando foi construída a Igreja Evangélica, eu não me lembro quando, mas creio que deve ter sido, me lembro como hoje, a inauguração dessa Igreja Evangélica, mas foi na década de 60, provavelmente, eu não tenho essa data em mente, não, mas 1966 ou 1967, teria até que conferir se tem alguma placa lá, mas me lembro como hoje. Ela, quando foi construída ali, ela era quase no meio do mato. Ali já começava o cerradão. Onde que está o prédio do fórum, hoje, cansei de jogar bola ali, que era um descampadão no meio do cerrado. Ali já era mato mesmo. Então a igreja evangélica está um pouco mais para o lado do centro. Me lembro que quando ela foi inaugurada era cerradão também. Então, em resumo, essa, entre aspas, foi a disputa ideológica, porque não havia algo ideológico, não. Era de interesse, e interesse que veio redundar para o bem do futuro de Palmeirópolis. Como eram feitas as eleições naquela época? Onde a população votava e de que forma os mesmos se encaminhavam ao local da votação? As eleições no Brasil, elas têm um formato que não muda muito no interior. Na verdade, nem mesmo nos grandes centros, em termos de arregimentação de eleitores. É algo que até hoje incomoda a justiça eleitoral, que seria o combate ao abuso do poder econômico, e no interior dá-se o nome do coronelismo, influenciando o resultado das eleições, só que, no caso, essa influência está muito antes do resultado, é o trabalho que vem antes do resultado. Mas em Palmeirópolis não havia muita presença desse coronelismo assintoso, porque foi uma região que veio bem depois, né, que surgiu com o desmembramento de Paraná. E Paraná em si sempre teve famílias tradicionais que disputaram a política. E havia uma convivência relativamente educada, digamos assim. Não havia disputa muito acirrada entre as pessoas que pleiteavam o poder político, que assumiam o poder político. Mas, no caso concreto, respondendo a sua pergunta, como é que as pessoas compareciam aos locais de votação? Palmeirópolis, tendo sido um núcleo urbano que se iniciava, na eleição de 1960, essa eleição presidencial a que eu me referi, já havia
a instalação, a presença de urnas. Então, não sei quantas urnas, mas pelo menos uma urna de votação, de coleta de votos existiu. E naquele ano surgiu o primeiro campo de pouso de aviação. Me lembro que esse campo de pouso, se você pega como referência as duas principais avenidas, a Avenida das Palmeiras e a Avenida Castelo Branco, imagine, por exemplo, eu não sei que rua que seria, mas seria mais ou menos a rua 7 ou 8. Pega no meio desses dois quarteirões e vai para o rumo da saída de Minasul, no meio dos dois quarteirões. Então o campo de aviação começava mais ou menos na rua, entre a rua 7 e a rua 8, e seguia até mais ou menos, não sei que rua é aquela que passa abaixo da praça da igreja, mas ia mais ou menos até aquela rua. Talvez, sei lá, se for rua 3 ou se for... tem que contar, mais ou menos rua 3. Então esse era o campo de avião. Me lembro que naquela eleição o material político de Jânio Quadros era uma vassoura. O símbolo da campanha do Jânio Quadros era uma vassoura, uma vassourinha. E havia muitas dessas vassourinhas que vinha os aviões, né? Um teco-teco, não eram os aviões. Esporadicamente vinha avião. E me lembro que naquela eleição, não sei se cheguei a ver o avião naquela eleição, mas me lembro que os aviões traziam, o avião trazia material político, muito bottom, muito brochezinho de uma vassourinha, caixa de fósforo, bottom mesmo, muito material. E do outro lado, o material do Marechal Lott era uma espada. Me lembro como hoje era, esse material era tipo dourado. Achava interessante, gente. A espada, porque o Marechal, o símbolo o símbolo do Marechal, da polícia, é a espada. De cortar a corrupção, digamos assim. A vassourinha de varrer a corrupção. Isso sempre existiu. Varrer, vamos fazer a limpeza. E o outro dizia, vamos cortar o mal pela raiz. Vamos cortar a corrupção. Olha só, eu estou falando de algo que aconteceu em 1960, então tem 60 anos, né? A corrupção já estava na ordem do dia. O combate à corrupção no discurso político. Então, o Retiro, a cidade do Retiro, que é um local turístico hoje, né, no município de São Salvador, tudo isso pertencia a Paranã, que estava na área de influência de Palmeirópolis. Quando Palmeirópolis foi emancipada, tanto São Salvador quanto o Retiro pertenciam à área do município de Palmeirópolis. Depois é que foi desmembrado São Salvador, que levou consigo, junto, né, o Retiro. Mas no Retiro já havia um núcleo urbano, muito antes de Palmeirópolis. E o pessoal do Retiro vinha votar em Palmeirópolis. Me lembro que um fato interessante, meu pai era muito engraçado, muito piadista, às vezes até meio abusado, meio folgado, assim, desse sentido, né? E havia os irmãos da minha mãe, rapazes, todos eles, inclusive o Agostinho Gonçalves, filho do Hermano Gonçalves. O pai de Hermano Gonçalves se chamava Agostinho, e o filho dele também se chamava Agostinho, cujo filho do Agostinho, meu tio, foi prefeito de São Salvador, o Denis. Então, minha família sempre esteve presente. E eu sei que o tio Agostinho, o tio Francisco, que a gente chama de tio Chico, que é pai do vereador aqui em Palmeirópolis atualmente, né, o Fábio, né? Fábio Gonçalves. O outro, que é o Joaquim de Hermano, que é o pai da Vânia. Todas as pessoas eram rapazes. E diz que ia encontrar a turma que vinha do Retiro, muitas moças bonitas que vinham votar, e foram encontrar na passagem do Cocalinho, aqui na saída de... Na verdade era na saída que eu contei agora há pouco, na passagem que hoje é a passagem do sai para a fazenda do Edson Reis, que a travessia era por ali. E foram encontrar com essa caravana. E meu pai disse, eu vou também, vou ver essas meninas bonitas que estão chegando. Chegou lá, os rapazes, naturalmente, com muito mais desenvoltura e com muito mais propriedade, cataram as moças, deram carona, né? Puseram na garupa das mulas, sobrou para Beijinha Moura, Sebastião Mouranga.
trouxe Sebastião Mourão na garupa, o que foi motivo de gozação no meio de todo mundo. Então essa é a história de como é que aconteciam as eleições naquela época, bem pitorescas e até romântico, o clima até romântico. Então é isso. Qual recado você quer deixar para mim e para os jovens de Palmeirópolis? Jordana, sua pergunta é muito oportuna. Eu já tive a oportunidade de falar em várias outras ocasiões sobre a importância dos estudos. O recado que eu deixo, Jordana, é que você e os jovens de Palmeirópolis, os jovens do Brasil, foquem nos estudos. A educação é o melhor passaporte para você alcançar o que você quiser. Basta você ter persistência, você ter determinação, você acreditar em você. As pessoas podem até não acreditar em você. Você não pode não acreditar em você. Acredite em você, acredite nos seus sonhos, agarre a eles, estude, estude, estude. Nada cai de graça no colo da gente. Tudo que você quiser pela educação, você consegue. Basta você querer e acreditar. Acreditar e fazer, como disse. Então o recado que eu deixo é esse. Não deixem de estudar. Não deixem de acreditar na educação. Palmeirópolis, cidade inteligente e sustentável.